Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, antes de mais, pela claríssima exposição. Ficámos, de facto, a saber que o último Conselho Europeu saiu fumo preto, mas eu acho que, apesar de tudo, Portugal está fragilizado na negociação que pretende fazer e que nós apoiamos, obviamente, que é conseguir manter um montante global que tivemos neste quadro financeiro plurianual que agora termina. É que a praxis da execução dos fundos estruturais por parte de Portugal não nos parece que ajude muito à negociação, aliás, fragiliza-nos mesmo. E volto a colocar algumas questões para as quais nós ainda não tivemos resposta, designadamente na utilização de fundos que passam designadamente pelo programa Ferrovia 2020, 11% dos quais está concluído, passados 4 anos, só temos 11% desse programa e só 3 dos 20 projetos é que estão terminados, e mais dos 2,7 mil milhões de euros, dos quais metade são de fundos estruturais, a execução financeira é apenas de 12,2%. Portanto, temos perdido enormemente fundos estruturais. A mesma coisa numa polémica recente, que foi a suspensão da linha circular do metro de Lisboa por parte do Parlamento. Há 82 milhões de euros de fundos comunitários que eu pergunto, afinal, eles perdem-se ou não? São passíveis de ser aplicados noutro projeto similar ou, por isso, simplesmente, eles voltarão para o orçamento comunitário? É que, atualmente, a taxa de execução dos fundos, que se situa em Portugal na ordem dos menos de 40%, ou seja, 60% dos 25,9 mil milhões de euros de fundos europeus do Portugal 2020 ficaram por usar. E isto, ao contrário do que aquilo que é dito, representa o pior registro de sempre ao nível das taxas de recebimento do país, sobretudo tendo em conta dados objetivos que são os revelados pelo mais recente Boletim Económico do Banco de Portugal, comparando todos os quadros de financiamento comunitário em igual fase do período da sua programação. Portanto, se o poder de negociação do Governo está na altura da taxa da execução dos fundos europeus, de facto não estamos bem. Relativamente também a outra questão que não foi respondida, redes energéticas europeias. Por que razão o Governo deixou cair 30 projetos nacionais da lista de projetos de interesse comum e que incluem algo que é muito importante para Portugal, que são as infraestruturas de gás, e que podem deixar em isolamento o mercado energético português? A 13 de janeiro deste ano, fomos confrontados com a notícia de que Bruxelas deixou cair o terceiro gasoduto previsto para a Península Ibérica. E isto é tão mais estranho porquanto a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando apresentou justamente o Green Deal perante os parlamentares europeus, deu elogiosamente o exemplo das interconexões portuguesas como exemplos de projetos que o Green Deal poderia contemplar. Mas soubemos que a Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimentos apoiaram fortemente em 2018, durante a segunda cimeira para as interligações energéticas de Portugal, França e Espanha, apoiaram fortemente estes projetos. Portanto, a questão é onde é que o Governo português falhou para que a Comissão excluísse este projeto das listas de projetos de interesse comum. Uma outra questão, Cimeira União Europeia-África. Ficámos a saber que Portugal tinha perdido a Cimeira União Europeia-África para a Alemanha. Sobretudo quando, espantosamente, portanto ficámos espantados quando o Governo já tinha anunciado que essa cimeira se iria realizar no primeiro semestre durante a presidência portuguesa de 2021. O próprio Presidente da República fez este mesmo anúncio em conversa com o Presidente moçambicano, na altura. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, referiu mesmo que Portugal tem... Primeiro-Ministro, chegará lá. Deus livre. Que Portugal tem uma responsabilidade específica de pivô no novo relacionamento que se quer entre a Europa e a África.
E, portanto, eu pergunto o que é que correu mal para que Portugal conseguisse perder esta presidência tão importante e que era um ex-libris, tem sido um ex-libris de presidências passadas do Estado português. Queria também complementar a pergunta que o meu deputado, o meu colega deputado Paulo Pisco fez relativamente às novas regras para os imigrantes do Brexit, que têm as condicionantes que foram explanadas, e eu pergunto, a concretizarem-se estas regras, o que é que pensa o governo português fazer relativamente ao princípio da reciprocidade, ou seja, em relação aos direitos dos cidadãos britânicos que residem em Portugal. Finalmente, e para deixar algum tempo ainda aos meus colegas, eventualmente para a segunda e terceira ronda, relativamente à preparação da presidência portuguesa da União Europeia. Questionámos a senhora Secretária de Estado em dezembro passado relativamente aos pontos de contacto dos ministérios na presidência portuguesa, que aliás foram ditos numa visita ao Parlamento Europeu pela deputada europeia Margarida Marques. Se já temos esses nomes, quem é que eles são? Se os podemos contatar, finalmente se podemos também começar a trabalhar num objetivo que é comum, seguramente, a todos os partidos, que é o êxito da presidência portuguesa dos Conselhos da União Europeia. Muito obrigada.